Olá, olá, tudo bem? Aqui é o Daniel D'Arezzo e nessa aula eu pretendo responder uma pergunta aqui de uma de nossas alunas de violão online, né? E quando eu respondo essa pergunta, eu espero estar respondendo várias pessoas que também estudam violão aí online. A pergunta é a seguinte: o que é uma tônica, uma terça e uma quinta? Ou, às vezes um aluno não sabe o que é uma terça ou não sabe o que é uma quinta no violão. Eu vou explicar para você agora, teoricamente, como é que isso funciona, tá? Bom, deixa eu pegar aqui uma caneta aqui. Vamos lá. Basicamente, é o seguinte, quando a gente está tocando violão, nós temos as notas musicais, vamos falar aqui as notas musicais, notas, e as notas musicais funcionam da seguinte maneira, no violão. Quando você toca uma única corda do violão, presa numa única casa, ou uma única corda do violão solta, ela vai corresponder a uma nota musical, beleza? Isso é quando você toca uma por vez, né? Vou colocar assim, ó, uma de cada vez, beleza? Então, se você foi lá e tocou uma corda, seja solta ou presa em uma casa, você tem uma nota musical. Quando você toca duas notas ao mesmo tempo, beleza? Você tem o que a gente chama de intervalo. Intervalo, tá? Quando duas notas são tocadas, então duas de cada vez. Ou seja, o que tem que ficar bem claro aqui no intervalo? Duas notas tocadas de cada vez ao mesmo tempo, beleza? Quando eu falo assim de cada vez, fica um pouco até confuso, né? Então vou colocar assim, intervalo, duas, né, notas tocadas ao mesmo tempo. Então, se você está estudando violão aí conosco, através da internet, anota aí no seu caderno. Intervalo é quando a gente toca duas notas, né? Quando duas notas são tocadas ao mesmo tempo. E nota musical, quando uma é tocada de cada vez. E aqui vai acontecer algumas coisas bem interessantes. Quando você toca um intervalo, esse intervalo ele pode ter várias classificações. Então, deixa eu pegar aqui uma outra caneta aqui. Caiu aqui um lápis. Quando você toca o intervalo, esse intervalo pode ter várias classificações. Essas classificações vão se dar sobre uma teoria musical bem extensa. Então, quando a gente começa a falar de teoria musical, muitas vezes para você que está vendo esse vídeo que é iniciante, esse vídeo é direcionado para você que é iniciante, a gente omite falar algumas coisas, alguns intervalos, para não ficar muito confuso. Então o estudo da música, ele ocorre de uma forma muito assim, você começa a estudar uma coisa, aí você continua seu estudo, continua seu estudo, continua seu estudo, continua seu estudo. Num dado momento a gente volta para poder falar sobre um detalhe mais profundo. Então isso acontece nessa parte. Então, quando a gente começa a falar de intervalo, começa a falar de duas notas tocadas ao mesmo tempo, geralmente a gente não aprofunda. Por quê? Porque isso pode criar muita dúvida na cabeça do aluno perante tanta informação. Essas classificações podem ter segunda menor, segunda maior, terça menor, terça maior, quarta, quinta justa, sexta menor. Podem ter várias classificações. Sétima diminuta, sexta, quinta aumentada, e isso é uma coisa que a gente tem que deixar para estudar lá na frente. Não adianta, você que tem essas dúvidas, eu estou dando um apanhado geral, a gente está falando sobre tônica, terça e quinta, e eu estou dando um apanhado geral para que você fique muito bem informado aqui nessa aula sobre essa teoria musical. Então, o que a gente faz? A gente omite algumas informações para que o aluno não fique com dúvida. E aí, isso aqui é o seguinte, isso aqui é quando
são tocadas duas notas ao mesmo tempo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos omitir algumas informações aqui agora, porque não vem ao caso, e vamos ao próximo item, que são 3 notas tocadas ao mesmo tempo. Então, quando você tem 3 notas tocadas ao mesmo tempo, você vai ter um acorde, tá? E esse acorde também vai ter uma classificação, tá? Ele também vai ter uma classificação. Vou colocar assim, ó, class, né? Vai ter uma não vou colocar aqui, ó, classificação. E essa classificação, ela vai se dar perante a quantidade de notas que esse acorde tem. Então, se um acorde tem 3 notas, a gente começa qualificando ele como um acorde chamado de tríade. Beleza? Então, a gente está trabalhando com um acorde chamado de tríade. Se nós tivéssemos um acorde com 4 notas ao mesmo tempo, nós chamaríamos de tétrade. Não é o que a gente vai falar nessa aula. A gente vai falar só de tríade, para poder responder a pergunta de uma forma bem clara e simplificada. Então, se temos acorde, se o assunto é acorde, a gente para de pensar em nota, beleza? Nesse contexto, a gente para de pensar em intervalo nesse contexto. Aqui, a gente vai começar a pensar em intervalos, ou seja, no outro contexto, ó, intervalo sobrepostos. Ou seja, é exatamente aqui que nós vamos encontrar a tônica, terça e quinta para poder responder a pergunta. Então, uma vez que eu tenho uma sequência de notas musicais, eu vou colocar a sequência de notas musicais de acordo com a cifra, ou seja, acredito eu que se você está assistindo essa aula, você já começou a estudar violão, já começou a fazer alguns exercícios e também já baixou o nosso método inicial. Agora, só lembrando, se você não baixou o nosso método inicial, se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, clica aqui abaixo na descrição ou do lado, que em algum momento você vai ser direcionado para uma página e aí você vai baixar o nosso material inicial, onde eu explico sobre as cifras. Então, uma vez que nós temos uma sequência de notas musicais, vou colocar como cifras aqui, vou começar pelo Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Vou continuar. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Aqui, quando a gente começa a trabalhar com essa sequência, todas as vezes que a gente fizer um acorde, todas as vezes, esse acorde sempre vai saltar uma notinha, ou seja, é sempre uma notinha, salta uma, outra notinha, salta uma, outra notinha, salta uma. Então vamos entender primeiro quais as notas que vão fazer parte dos acordes. Ou seja, se eu estiver fazendo um acorde de Dó, pode ser qualquer Dó. Dó maior, Dó menor, Dó aumentado, Dó diminuto, não interessa. As notas sempre serão Dó, Mi e Sol. Você entende? Ó? Uma nota pula uma, outra nota pula uma, outra nota. Só que o que vai classificar essa nota é exatamente a posição de cada uma. Por exemplo, nesse caso aqui de Dó, Mi e Sol, nós teremos um Dó maior, beleza? Por quê? Porque existe uma classificação de intervalos que nós podemos olhar numa outra aula, mas nessa aula a gente vai focar apenas na colocação das notas, tá? Então, se eu tenho isso aqui, se eu tiver um Mi, por exemplo, Mi bemol e não Ré sustenido, eu vou ter um Dó menor, porque essa terça se desloca. Mas então é o seguinte,
Quais são as notas? Dó, Mi e Sol. Agora, se a gente contar essas notas musicais, tá? Se nós contarmos ela, tipo assim, Dó é a primeira, Mi é a terceira e Sol é a quinta. Simplesmente porque 1, 2, 3, 4, 5. Tônica, ou seja, a primeira passa a ser a tônica, que é a nota que vai dar a tonalidade daquele acorde, tá? Tônica, terça, beleza? Que é a terceira nota daquele acorde, ó, 1, 2, 3. É a terça e a quinta do acorde, porque ela é a quinta nota do acorde. 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom? Então, quando a gente tem essa perspectiva, a gente pode fazer isso com qualquer acorde. A gente pode entender qual é o nome, é isso que tem que ficar bem claro nessa aula. Qual é o nome das notas do intervalo. Ou seja, quem é a terça de Dó? Mi. Agora, o Mi bemol é o quê? O Mi bemol é a terça menor de Dó, mas ele não deixa de ser o Mi. Nunca vai ser o Ré sustenido, porque o Ré sustenido é a segunda. Se fosse um Ré sustenido e não um Mi bemol, seria uma segunda aumentada, né? Então não tem jeito. Então vai ser sempre Dó, Mi e Sol. E se a gente fizer isso aqui com todas elas saltando, nós vamos saber o nome de cada uma. Por exemplo, todo Ré, seja maior, menor, diminuto, aumentado na tríade, ele vai ser Ré, Fá, Lá. Sempre. Todo Mi vai ser Mi, Sol, Si. Todo Fá vai ser Fá, Lá, Dó. Ah, Daniel, como é que você sabe? Eu simplesmente pulo uma notinha, simplesmente assim. Por exemplo, se eu tenho Sol, quais são as notas musicais que formam os acordes de Sol? Sol, Si e Ré. São esses acordes que formam o Sol. Que Sol é esse? Sol maior. Por que não é Sol menor? Porque a terça aqui, nesse caso, deveria ser um Si bemol. Agora, vamos tentar entender um pouquinho sobre isso, mas vamos continuar essa classificação só para a gente terminar esse assunto, fechando com chave de ouro aqui, né? Então, você já entendeu o que é tônica, terça e quinta. Se eu falar qualquer coisa, se eu falar assim, quais os acordes que formam o Lá? Então, vai ser Lá, Dó, Mi. Quais os acordes que formam Si? Si, Ré, Fá. Sempre vão ser esses acordes. Agora entenda bem, se eu falar qual que é a terça de Fá, você tem que vir cá, olhar o Fá e olhar a notinha que vem como terça. Ó. 1, 2, 3. Quem que é a terça de Fá? Lá. E isso vai sempre caminhar dessa forma. Quem que é a terça de Ré? Aqui, ó. Ré, Fá. Fá, Ré. O Lá é a terça de Fá. O Ré é a terça de Si. O Fá é a terça de Ré. O Sol é a terça de Mi. O Lá é a terça de Fá. Sempre na sequência. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Dessa forma. Beleza? Então, sempre quando você pega essas cifras representadas como notas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, né? Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Isso aqui você vai ter uma infinidade lá para frente e vai ter uma infinidade cá para trás, tá bom? E o que vai definir um acorde maior e um acorde menor? É a distância entre a primeira e a terceira. Por isso que eu comentei sobre o intervalo. Não são intervalos sobrepostos? Então quer dizer que... O que são intervalos sobrepostos? Quer dizer que entre a primeira e a terceira tem um intervalo. E entre a terceira e a quinta tem outro intervalo. Quando a gente sabe qual é esse intervalo, nós vamos saber qual é o acorde que a gente consegue com essas
notas musicais. Então, por exemplo, vamos lá, vamos tirar esses nomezinhos daqui. E agora eu vou fazer algumas marcações aqui no quadro. Marcações onde seriam os sustenidos, né? Aqui, ó, dó, dó sustenido, ré, ré sustenido, mi, fá, fá sustenido, sol, sol sustenido, lá, lá sustenido, si, dó, dó sustenido, ré, ré sustenido, mi, fá, fá sustenido, sol, sol sustenido, lá, lá sustenido, si, dó e assim por diante. Aqui então eu coloquei um pontinho, tá? Em cada lugar para representar o que seria um acidente musical. Então, se eu tenho o dó e o mi, eu vou fazer um risquinho aqui, ó. Vou até usar essa caneta vermelhinha aqui, ó, para fazer um risquinho por cima aqui, ó. E vamos contar aqui quantos semitons, quantas notinhas tem no meio. Então, se eu tenho o dó e vou para o mi, ó, 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho uma distância aqui, ó, de 4 semitons. Vamos falar assim, ó, porque a caneta está falhando. 4 semitons. Beleza? Se eu tenho uma distância, vou tentar aqui com essa caneta vermelha, vamos ver se vai dar. Agora o próximo é da terça para a quinta, aqui, ó, do mi para o fá. Beleza? Tá falhando aqui, não vou usar ela mais não. Então, qual que é a distância do mi para o fá? Se eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, então quer dizer que eu tenho 3 semitons de distância. Então, toda vez que eu fizer um tracinho por cima, eu vou ter aqui um intervalo de 4 semitons. Toda vez que eu fizer um tracinho por baixo, eu vou ter um intervalo de 3 semitons. Então, sempre que eu tiver essa configuração aqui, ó, 2 tons, né? Ou seja, aqui por cima e 1 tom e meio por baixo, quer dizer que eu vou ter sempre um acorde, ó, aqui, ó, se eu tiver 2 tons, tá? Se eu tiver 2 tons entre a tônica e a terça, tá? E tiver 1 tom e meio entre a terça e a quinta, eu vou ter um acorde maior. Ok? Sempre quando isso aqui acontecer. Então agora eu vou fazer um esquema aqui, como eu já fiz algumas aulas explicando acordes, então eu vou usar essa aula aqui para a gente poder ampliar um pouco esse conhecimento. Vamos falar somente de acordes maiores, tá bom? Então, ó, eu sempre vou ter isso aqui, ó, 2 tons e depois 1 tom e meio, ou seja, 4 semitons, que é igual a 2 tons, ou 3 semitons, que é igual a 1 tom e meio, beleza? Vou ter sempre um acorde maior. Já que eu fiz isso aqui com o dó, agora eu vou fazer isso aqui com o ré. Eu vou pegar esses numerozinhos aqui, ó, e vou abaixar eles aqui, ó. São 4 mais 3, beleza? Que é o quê? 4 semitons entre a tônica e a terça e 3 semitons entre a terça e a quinta. Vamos supor que eu quero fazer a mesma coisa com o ré, ou seja, eu quero encontrar um acorde de ré maior. Eu sei que as notas são ré, fá, né, e fá e lá. É ré, fá, lá. Então eu faço isso aqui, ó. E se nós observarmos bem, o que começa a acontecer aqui no ré? Aqui, ó. Se eu pegar da tônica para a terça, o intervalo que eu vou ter é diferente, ó. 1, 2, 3. Eu preciso corrigir essa colocação para eu ter um acorde maior. Eu não falei que a regra do acorde maior é essa? Então, o que eu tenho que fazer? Já que eu tenho que ter 4, eu vou utilizar aqui essa nota musical. Então, aqui, ó, são 4, não são? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então, quer dizer que eu tenho que ter ré, fá sustenido e depois 3, ó. 1, 2, 3. E lá. Então, essa notinha não é sol bemol, é fá sustenido. Por quê? Porque o ré maior tem como premissa ter as notas ré, fá e lá. Beleza? Então, ó, ré, fá, lá. Nesse caso, ré, fá sustenido e lá. É igual ao ré maior. Por quê? Porque ele tem um intervalo de 4 semitons entre a tônica e a terça e um intervalo de 3 semitons entre a terça e a quinta. Por isso.
E aqui a gente pode fazer a mesma coisa com todos eles. Vamos lá? Ó, vamos fazer com o Mi. A gente começa aqui pelo Mi e vamos contar. 1, 2, 3, 4. Vem para cá. Então, Mi, Sol sustenido, porque o Mi tem como premissa ter as notas Mi, Sol, Si. E aqui do Sol sustenido é o Si. Ou seja, 1, 2, 3, que é os semitons entre o Sol sustenido e o Si. Mi, Sol sustenido, Si é igual Mi maior. Basicamente isso. Olha o Fá, vamos fazer a mesma coisa. Ó. A gente fez com o Mi, né? Agora o Fá. Né? A gente fez Mi, Sol, Si. Fá. Vamos começar pelo Fá. Vamos contar 4 semitons. 1, 2, 3, 4. Então, Fá, Lá, 1, 2, 3. E Dó. Fá, Lá, Dó. O acorde de Fá maior nessa formulazinha que a gente fez aqui. Porque ele tem que seguir essa regra. Vamos fazer a mesma coisa com o acorde de Sol? Vamos, ó. Aqui a gente tem um Sol, né? E a gente vai lá e pega lá, ó. 1, 2, 3, 4. Sol, 1, 2, 3. Ré. Sol, Si, Ré. É o acorde de Sol. Sol maior. Mesma coisa? Vamos fazer isso com o Lá. Lá, vamos começar a contar a partir dele 4 semitons. 1, 2, 3, 4. Ó. Lá, Dó sustenido, né? Vamos contar aqui, ó. Lá, Dó sustenido, 1, 2, 3. Lá, Dó, Mi. Beleza? Então, o Lá maior, ele é feito por Lá, Dó sustenido e Mi. E aí a gente vai repetir essa dose aqui para os demais acordes. Agora entra uma dúvida bem interessante, que é: Daniel, você já explicou a premissa dos 2 tons, que são iguais a 4 semitons, e um tom e meio, que é igual a 3 semitons. A cada 2 semitons eu tenho um tom, beleza? Isso estando claro, para quem começa a estudar teoria musical, fica bem mais claro entender os outros acordes um pouco mais complexos, um pouco mais curiosos. Por exemplo, e se eu quisesse fazer um Dó sustenido? Ou seja, começar por aqui, começar contando pelo pontinho. Ah, Daniel, eu quero fazer um Dó sustenido. Beleza, não tem problema. O que você tem que saber é qual acorde, essa é a minha pergunta, ó. Qual acorde, deixa eu apagar essa parte aqui de cima, e aqui vai entrar essa coisa interessante, ó. Qual acorde você deseja? Você tem que saber qual acorde você deseja. Por quê? Porque você não pode ficar preso a um ou outro. Não agora, não nesse caso. Porque se você não entender exatamente qual acorde você quer, você vai ficar perdido teoricamente. Deixa eu te explicar o porquê. Se você quiser Dó sustenido, você precisa entender que será sempre Dó, Mi, Sol. Isso tem que estar bem claro para você aqui, ó. Dó, Mi, não, na verdade eu vou até escrever elas aqui de novo, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Beleza? Vou continuar aqui só por, né? Ó, Ré, Mi, Fá, Sol e Lá. Só por uma questão didática, beleza? Então aqui tem mais notas para trás, tem mais notas para frente. Entenda que sempre eu vou circular, vou pegar o Dó, vou circular, o Ré eu pulo, vou circular, o Fá eu pulo, vou circular, o Si eu vou circular, o Ré eu vou circular, o Fá eu vou circular. Então eu sempre estou fazendo isso aqui por uma questão didática. Pulo um, circulo o outro, pulo um, circulo o outro, pulo um, e assim por diante. O nome das notas tem que seguir sempre essa hipótese, sempre essa regra. Se começar aqui na bolinha, as notas têm que ser sempre essas. Então, se eu tiver um acorde que é o Dó sustenido, eu quero um Dó sustenido maior. Qual que é a regra? 4
sustenidos e 3 sustenidos. 2 tons e 1 tom e meio. Então, vou começar a contar. Ó. 1, 2, 3, 4. Então, eu peguei aqui e vim para cá. Só que entenda bem, o que começou a acontecer aqui? Se eu comecei pelo Dó sustenido e parei no Fá, na verdade, eu não estou tocando um Fá. Eu estou tocando aqui um Mi sustenido. Ah, Daniel, como assim Mi sustenido não existe? É exatamente por isso que a gente fala, que a gente omite algumas coisas. E nesse caso, existe. Por que ele existe? Porque você está fazendo um Dó sustenido. O Dó sustenido, em vez de ele ter um Mi, ele tem um Mi sustenido em vez de ele ter isso. Ah, mas não é a mesma nota do Fá? Sim, sonoramente sim, mas o nome teórico dela é Mi sustenido, porque todo Dó, ele tem que ser Dó, Mi, Sol. Então, nesse caso, o Dó sustenido é Dó, Mi, e o próximo, que a gente vai contar 3, ó. 1, 2, 3, vai vir para cá. E Sol sustenido. Então, as notas são Dó sustenido, Mi sustenido e Sol sustenido. Essa aqui é a formação do Dó sustenido. Então, muitas vezes, você não vai encontrar, né, na maioria das vezes, você não vai encontrar o escrito Dó sustenido. Né? Na maioria das vezes, você vai encontrar Dó sustenido menor, por causa dessa dualidade, por causa desse problema. E não só por causa disso, mas em músicas populares mais simples, você não vai encontrar essa nomenclatura. E isso cria muito problema na cabeça do iniciante, que tem dúvida na teoria musical e às vezes não entende por que a gente não explica os acordes sustenidos e bemol no início da jornada. Por quê? Porque começa esses, vamos falar, pequenos problemas que culturalmente as pessoas falam que não existe. As pessoas falam que o Mi sustenido não existe, mas eu estou te mostrando um contexto em que ele existe teoricamente, ele está aqui. Né? Não só teoricamente, ele está aqui na prática, entendeu? Só que as pessoas começam a ficar confusas e acham que o Dó sustenido é Dó, Fá, Sol sustenido, mas não é. Por quê? Porque o Fá é a quarta do Dó, beleza? Então aqui a gente não está falando dessa quarta diminuta no caso, aqui. A gente não tá falando desse intervalo, a gente está falando de outra coisa, beleza? Então a gente precisa respeitar as notas musicais. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Se você, lembra, ó, qual acorde você deseja? Se for Dó sustenido, é isso aqui. Aceita que dói menos, beleza? Agora, de repente, você não quer um Dó sustenido, às vezes você quer um Ré bemol, que no caso do violão vai ter a mesma sonoridade. Então, aqui nós teremos não um Dó sustenido, e sim um Ré bemol. Então a gente vem cá, ó, Ré bemol seria a primeira nota, né? Agora a gente já está classificando como um Ré bemol. E aqui a gente vai ter as mesmas distâncias, né? Porém, se eu estou falando de Ré bemol, aqui o Ré aqui, qual o nome das notas que vai ter? Ré, Fá, Lá. Então nesse caso, se for Ré bemol, né? Vai ser Ré bemol, Fá, Lá bemol. Tá vendo? Então Ré, Fá, Lá bemol, beleza? Então esse aqui é o acorde, esse Ré bemol, Fá e Lá bemol, né? Nesse caso aqui, ó, Lá bemol, esse aqui é o acorde de Ré bemol maior. Essas são as notas, Ré bemol, Fá maior e Lá bemol são as notas que compõem esse acorde, beleza? De Ré bemol maior, a gente só está falando de acorde maior, por isso que eu não explico muita coisa numa aula para não ficar muito confuso. Mas vamos continuar essa ideia aqui. Se eu tenho um acorde, tá? Eu falei do Dó, falei do Ré aqui agora. Agora eu quero Ré sustenido. Então vou começar aqui pelo Ré sustenido. Lembra de quê? Qual acorde você deseja? Se eu tenho Ré sustenido, eu vou contar. 4. 1, 2, 3, 4. Então aqui, ó, Ré sustenido. Aqui eu já vou vir para cá. Tá vendo? Ó? Ré sustenido para cá. E agora eu conto 3. Ó. Aqui foi 4. 1, 2, 3, 4. E aqui eu conto 3. 1, 2, 3. E vem para cá. Aqui no Ré sustenido, o que vai começar a acontecer? Se eu tenho Ré sustenido e venho para cá, e eu sei que o Ré sustenido, a tônica dele é o Ré sustenido nesse caso aqui.
ele tem que ser Ré, Fá e Lá. Então, o Ré sustenido, quais notas ele vai ter? Essa nota, essa aqui, vai ter que chamar Fá dobrado sustenido. Beleza? Que é, o sinalzinho dele é esse xizinho aqui com esses pontinhos aqui. Por quê? Porque ele é um Fá sustenido, sustenido. Quando a gente tem esse sinal aqui de dois sustenidos, o que a gente faz? A gente tira e coloca esse outro aqui. Um Fá dobrado sustenido, ó, Ré, Fá, Lá sustenido. Lá sustenido. O Ré sustenido, então, seria isso aqui. Então, o Ré sustenido, você praticamente não vai ver ele. Por quê? Porque vai ter esse problema, essa questão de nomenclatura. Ah, Daniel, mas ele nunca vai existir? Ele vai existir. Vai depender do contexto, mas ele vai existir muito mais, sim, Ré sustenido menor, porque a gente vai trabalhar essa terça de uma forma diferenciada. Mas o Ré sustenido maior, você vai ver ele muito mais como Mi bemol maior do que como Ré sustenido maior. Vamos entender aqui o porquê? Vou deixar essas aqui e vou vir cá e vou colocar aqui, ao invés de ser Ré sustenido, vai ser Mi bemol. Só que o Ré é chamado de Ré, Fá, Lá. O Mi não. O Mi é Mi, Sol, Si. Logo, o Mi bemol, as notas serão Mi bemol, Sol, Si bemol. Aqui, ó, Mi bemol, Sol, Si bemol. Entenda que essas notinhas, ó, Mi bemol e Ré sustenido no violão é a mesma nota, Fá dobrado sustenido e Sol seria a mesma nota, e Lá sustenido e Si bemol seria a mesma nota, a mesma altura, a mesma forma de ouvir. Mas teoricamente não. Beleza? Continuando. Então vamos lá. Fizemos aqui do Ré sustenido ou Mi bemol. Vamos continuar essa ideia, ok? De uma forma um pouco mais profunda. Vamos lá. Agora eu quero ir para o Fá sustenido, né? Se eu estou aqui no Fá sustenido, eu vou contar 4 semitons. Ó. 1, 2, 3, 4. Vem para cá. E agora eu vou contar 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vou vir para cá. 1, 2, 3. Beleza? Então eu vou ter Fá sustenido. Lembra da pergunta? Qual acorde você deseja? Vamos trabalhar com Fá. Fá sustenido, o nome dele é Fá, Lá, Dó. Então vai ser Fá, Lá sustenido, né? Aqui, ó. Lá sustenido e Dó sustenido. Esse vai ser um acorde que você vai encontrar facilmente. Fá sustenido maior, ele é feito por Fá sustenido, Lá sustenido, Dó sustenido. E se fosse hipoteticamente Sol bemol? Ele seria Sol bemol, quais os nomes, né, dos acordes? Ó, Sol, Si, Ré. Então, Sol bemol, Si bemol, né, aqui, ó, Si bemol, Ré bemol. Beleza? Então, se for Sol bemol, Si bemol, Ré bemol. Porque ele tem que ser Sol, Si, Ré. Mais fácil esse, né? Não teve nenhum probleminha aqui. Bom, vamos lá. Não que seja um problema, tá? Mas para os iniciantes curiosos, isso aí pode ser um problema. O próximo seria aqui, no caso, o Sol sustenido, né? A gente conta 4. 1, 2, 3, 4. Então, vem para cá. Depois conta 3. 1, 2, 3. Vem para cá. Então, a gente vai ter Sol sustenido, né? Eu já fiz do Sol sustenido, ó. Sol, Si, Ré. Então, vai ser Sol, Si, aqui sim, ó. Se eu tenho Sol sustenido, ó, Sol sustenido, esse Dó aqui no caso, que está marcando, na verdade ele vai ter que ser Si sustenido. Ou seja, o nome do acorde tem que ser Sol, Si, Ré. Então é Sol, Si, como é que eu faço o Dó chamar Si? Si sustenido, porque ele está logo atrás aqui, né? Si e Ré sustenido. Ó. Sol, Si sustenido, Si sustenido e Ré sustenido. Então aqui a gente já encontrou um outro caso. Então se a gente fosse fazer Lá bemol, seria, que é o mais comum, né? Lá bemol, como é que é o nome dele? Ó? Lá, Dó, Mi. Então Lá bemol, Dó, Mi bemol. Lá bemol, Dó, Mi bemol. Seria essas notas musicais que compõem o acorde de Lá bemol maior. E por último aqui a gente vai fazer o acorde de Lá sustenido. Né? Opa, que eu apaguei aqui à toa, não sei porquê. 4 mais 3, beleza? Então, ó.
Agora a gente vai fazer o de Lá sustenido. Então, qual acorde que a gente deseja? Lá sustenido. Lá sustenido é o acorde tônica nesse caso aqui. Então, Lá sustenido, conta 4. 1, 2, 3, 4. Vem para cá. Depois, 1, 2, 3. Vem para cá. Então, a gente tem Lá, aqui ó, Lá, Dó, Mi. Então, nesse caso aqui, ó, Lá sustenido, eu vou ter Lá sustenido, Dó dobrado sustenido, certo? Ó, Dó dobrado sustenido, beleza? Que no caso aqui é o Ré, e aqui ó, Lá, Dó, Mi. E aqui eu vou ter um Mi sustenido. Então se eu tiver um Lá sustenido, né? 1, 2, 3, 4, Lá sustenido, vai aqui ó, Lá, Dó, Mi. Dó dobrado sustenido, tá? E Mi sustenido. Aqui aconteceu dois problemão, né? E aqui se eu tiver um Si bemol, que seria no caso a mesma ideia, mas eu estou definindo aqui como acorde, né? Que eu desejo Si bemol, então eu tenho que ter Si, Ré, Fá. Então vai ser Si bemol, Ré, Fá. Si bemol, Ré, né? Que é a letra D, e o Fá. Para a gente poder ter um acorde de Si bemol maior. Então eu expliquei para você o que é tônica, terça e quinta, e não somente isso. Eu expliquei também como a gente consegue qualquer acorde maior sem estar muito preocupado com o que acontece. Se a gente souber os semitons e contar 4 e depois 3, a gente consegue chegar nessas ideias. E por que eu mostrei só o maior? Porque só de eu te mostrar somente o maior e somente a tríade, você já viu um monte de informação que a gente conseguiu retirar dessa aula. Imagina se você estivesse estudando teoria de um jeito mais profundo. Então, por isso que a gente indica, você que está começando, não ficar muito preocupado com a teoria musical e começar a colocar isso em prática, porque conhecer somente a teoria musical não vai te levar a lugar nenhum. Você precisa colocar em prática e começar a estudar, começar a tocar e perceber a sonoridade de cada acorde, não importa qual, mas nunca, jamais, tá? Afirme algo. Ah, Mi sustenido não existe. Calma, você pode estar errado, cuidado. O Mi sustenido existe sim. Ah, Si sustenido não existe. Existe sim. Você depende do contexto, beleza? Então nesse caso, o Mi sustenido existe? Ué, se a música estiver numa harmonia de Lá sustenido, existe. Ela já está aparecendo de cara no acorde de Lá sustenido maior, né? Ah, o Dó dobrado sustenido, como assim? É como se fosse um Ré, mas não pode ser um Ré nesse caso, porque o acorde tem que ter um nome, ele tem que preservar isso dentro da teoria musical. Então, se uma pessoa for escrever uma música assim, você evita escrever com esses acidentes e começa a escrever com harmonias que tornam a leitura mais tangível, mais simplificada, para uma pessoa poder ler de primeira. Porque quando alguém está tocando, as pessoas não estão muito preocupadas com o que a pessoa está lendo ali, né? As pessoas em si, elas estão preocupadas com o som. Então você como compositor, você como um músico que quer aprender teoria musical para escrever, procura simplificar isso para as pessoas que vão tocar, para que sua música seja tocada por mais pessoas. Evita escrever coisas complexas, porque senão ninguém vai querer tocar a sua música, tá bom? Eu sou Daniel D'Arezzo, vou ficando por aqui. Se você gostou, compartilhe aí com seus amigos que gostam de teoria musical também. E se você está começando do zero e não entendeu nada, entra aí na nossa página e baixa o método para iniciantes lá para você começar seus estudos com qualidade, beleza? Sou Daniel D'Arezzo, até a próxima aula. Tchau, tchau.